Sejam muito bem-vindos mais uma vez para a nossa live, dando continuidade aos nossos estudos sobre a Bíblia. Hoje vamos falar sobre o Apocalipse, o famoso livro das revelações, as profecias que foram deixadas por Deus e os seus anjos para a humanidade. João, um dos apóstolos de Cristo, na ilha de Patmos, recebeu algumas revelações e deixou escrito isso para o futuro, o grande momento que viria posteriormente para que Deus e seus mensageiros trouxessem a grande transformação para o mundo e para a humanidade. Mas será que esse texto foi realmente interpretado da forma como ele foi passado em sua origem primordial? Sabemos que a igreja e alguns supostos líderes religiosos manipularam as informações em diversos livros que foram compilados na Bíblia, como já vimos nas lives anteriores. Deus estaria retornando no futuro com um ar de destruição para o fim dos tempos, as situações que a humanidade deveria passar para se livrar de todos os pecados, e poucos seriam aqueles escolhidos que seriam salvos e resgatados para o reino dos céus, e o retorno de Cristo, e os selos do Apocalipse, as cartas às igrejas, tudo que nos foi passado, todos os códigos que estão contidos no Apocalipse, para que servem? E para quem foram direcionados essas informações? É sobre isso que nós vamos falar hoje, desmistificando este livro polêmico do Apocalipse, retirando os véus que encobrem a nossa interpretação equivocada, que muitas vezes veio da teologia cristã, que foi manipulada pelos romanos. Então, para a gente falar um pouco sobre esse tema tão polêmico, eu trouxe mais uma vez nosso amigo Cássio Eduardo, pesquisador de Dáquila, para ter uma palavra conosco. Boa noite, Cássio. Tudo bem? Como é que você está? É um prazer imenso estar novamente aqui no seu canal, partilhando, conhecimentos, aprendendo, trocando figurinhas, né? É sempre muito bom. Eu quero agradecer também toda a equipe, que facilita tudo isso, a vocês que nos acompanham, que nos ajudam depois também nos bastidores, fazendo perguntas, fazendo críticas, nos ajudando realmente a preparar o material para que possamos fazer um bom trabalho. Muito obrigado a todos vocês. O nome Apocalipse significa retirar o véu, revelação, revelar, trazer a luz, trazer a verdade. Interessante que esse livro, assim, por muito tempo, ele foi discutido, pela patrística, se ele ficava ou não ficava no cânon, Então, assim, por um período ele ficou, por outro período ele saiu, assim como outros livros, considerados apócrifos, a patrística, o Apocalipse não foi diferente. O Apocalipse ele tem uma linguagem codificada, e ela está codificada diretamente para nós dimensionais, E isso é interessante porque, assim, esse foi um grande problema do Apocalipse. Como deixar um livro assim, que não se entende? É interessante também, que no comecinho do Apocalipse, João, ele vai dizendo que existiam falsos apóstolos já naquela época. Já existia anticristos, pessoas que eram contra o Cristo. Ele falou assim, já existiam ali Satanás, a palavra Satanás quer dizer um adversário. Tem adversários aqui no nosso meio. Ele já começa o Apocalipse fazendo esses alertas, Então, todas as vezes que João fala demônio, ele está falando do adversário, do divisor, de Satanás. Tem toda a mesma explicação aí, o mesmo significado. Como eu disse para vocês também nos programas anteriores, que a ideia desse demônio, esse Lúcifer que foi vendida para nós, ela foi se estruturando com o tempo, e isso, no século XV, século XVI, essa ideia desse demônio, todo-poderoso, criado por Deus, ela foi ali moldada nos seus últimos detalhes, vamos dizer assim. Então, vamos pensar que lá nesse começo, a ideia desse Lúcifer, desse demônio assim, ela não existia.
Isso foi sendo construído. Mas a ideia de um Deus terror, de um Deus que destrói, um Deus impiedoso, esse Deus lá do Antigo Testamento, que nós sabemos exatamente quem é ou quem são, né? Essa ideia já existia. Cristo, ele baniu, né, por completo a ideia desse Deus destruidor, né? Nós vimos que Paulo, nas suas cartas, ele veio trazendo um pouco da ideia desse Deus destruidor, quando ele estrutura a ideia do amaldiçoado, né, do anátema, né, daquele que é excomungado, lançado fora, né? Então, depois a gente vai ter um momento de debates que eu vou estar apresentando bem esses textos, né, para a gente estar discutindo. Então, Paulo, ele tenta introduzir esse Deus destruidor, mas aqueles que andaram com Jesus, que aprendeu desse Deus que é amor, esse Deus que é misericórdia, tinha uma outra visão. É interessante que este João, que escreve o Apocalipse, ele escreve também 3 cartas antes do Apocalipse, né? Eu só tenho uma dúvida bem interessante com relação ao Evangelho. Quem foi que escreveu o Evangelho que está atribuído a João também? A construção desse Evangelho é completamente diferente. No meu ponto de vista, é um tanto quanto feminino. Para mim, ele é um pseudopígrafo, como eu disse, né? E porque dá detalhes específicos que os outros evangelhos, chamados sinóticos, que são os evangelhos iguais, não dão, né? Detalhes riquíssimos que somente, no meu ponto de vista, uma mulher poderia detalhar. Mas isso é um tema para um outro momento. Mas as cartas, lá do comecinho, lá do finalzinho ali antes do Apocalipse, as cartas atribuídas a João, tem uma construção muito parecida com o evangelho passado por Jesus. Desse Deus que é amor, desse Deus que é misericórdia. Então são cartas bem curtinhas, facinho de ler, eu convido vocês a fazer uma leitura, que vocês vão ver que João ele apresenta ali nessas 3 cartas um Deus que é amor, um Deus que é misericórdia, um Deus que é piedoso, né? Bem diferente de alguns textos que estão ali no Apocalipse, que mostra assim, o povo já está sofrendo, vamos olhar, né, para essa situação de final dos tempos. Tem uma palavrinha que ela se chama escatologia, que é o estudo da doutrina aí, nos ensinamentos do final dos tempos. Como se o Apocalipse fosse apenas um livro escatológico. Não. O Apocalipse, ele conta coisas da criação, lá do princípio. Ele conta coisa do meio da história ali, né? E está contando coisas de agora. Então, é um livro atemporal. E além de ser um livro atemporal, ele está completamente codificado. Codificado para nós dimensionais entendermos o que está ali. Para que a gente saiba o que fazer. Porque quando ele fala que esse grande dragão, a gente vai chegar ali, né? A primitiva serpente, eu quero levar vocês lá para Gênesis de novo. Lembra que no estudo que nós fizemos das evidências ufológicas na Bíblia, eu falo para vocês que Gênesis, no capítulo 1, é uma história de criação, que não tem a serpente, que não tem destruição, que não tem o pecado original, é uma história de criação. Já o Gênesis capítulo 2, outra história de criação. Alguns teólogos vão falar, não, peraí, Gênesis não está seguindo uma cronologia. Está sim. Está seguindo uma cronologia e tem esse lapso. 2 histórias de criação. Uma primeira história de criação está relacionada aos Murios. Eles que chegaram aqui, né, que fizeram a trilha do Peabiru, que trilharam tudo, que deixaram tudo marcadinho, né, que desenvolveram muitas coisas aqui, né, deixaram tudo muito bem estruturado e foram embora. Quando eles foram embora, eles comunicaram lá em cima, ó, pera, tem a Terra ali, tem um sistema Terra, tá tudo muito bem estruturado, tem muitas riquezas e tal. Aí o que acontece? Gênesis 2 mostra a chegada dos Anunnakis. Segunda história de criação. E aí que entra a segunda história de criação de Gênesis. Então, essa primitiva serpente, né, está relacionada à presença desses Anunnakis.
e toda a distorção, o Adapa, a criação do Adapa, tudo isso que vocês já acompanharam aí no canal. Quem não acompanhou, então acompanhe, né? Que é essa criação do Adapa, do Adão, essa história que o povo hebreu absorveu dos babilônios, né? Essa história é o que está ali em Gênesis, capítulo 2, certo? Então, só para vocês entenderem, né, aonde é que eu quero chegar. Lembra que eu falei para vocês que a briga entre os pastores e os agricultores teria um desfecho muito, muito bonito? Que ali era uma briga do masculino com o feminino, e os Anunnakis fizeram isso. Eles separaram o masculino do feminino. Eles rechaçaram a mulher. Eles estruturaram esse patriarcado, essa divisão, né? E toda essa briga. Por quê? Porque quando nós nos encontramos, o Yin e o Yang, né? Nós lembramos ao mesmo tempo também da energia criadora, desse Deus e deusa, essa energia que molda o universo, masculino, feminino, e que gera essa neutralidade, e na neutralidade tem a vida, né? Tem a criação. E nesse bailado cósmico, e como a gente já partilhou aqui, que Deus é movimento, né? Nessa dupla hélice aí, podemos lembrar aí do DNA, nesse bailado, nessa energia, tem a vida. Então chega aí os Anunnakis e separam o masculino do feminino. Mas no decorrer da história eu falei para vocês também da presença dessas mulheres fortes do Antigo Testamento, que muitas delas não tinham a origem dentro dessas 12 tribos de Israel. A gente viu, falamos sobre Agar, e vimos que Agar gerou Ismael, Ismael foi pai dessa nação árabe, e vimos toda a briga, né? Do povo ismaelita com os cristãos e tudo mais. Falei para vocês também que a ideia de um dos filhos de Noé, o Cã, ser submisso, né? Porque ele pecou, e aí tem toda a justificativa de fazer os negros escravos e tal. Toda aquela que, se você não acompanhou os outros programas, eu convido vocês a acompanharem. Vale a pena. Eu quero fazer só uma retrospectiva aqui, só para vocês entenderem aonde vai chegar no Apocalipse. Porque essas mulheres, como Raabe, como Ruth, Raquel, Rebeca, Judite, todas essas mulheres fortes, elas estavam conectadas à 13ª tribo. Essa tribo que foi rechaçada, essa tribo das Amazonas, dessas mulheres fortes, que muitas das vezes foram entendidas como assassinas, na mitologia aí são guerreiras que não gostam dos homens, que matam os homens, que amputam o seio porque são mulheres que trabalham com arco e flecha, e criaram tantos mitos negativos, né, a respeito das Amazonas. Mas essas Amazonas, elas são tão importantes que fizeram de tudo para apagar, né? A gente vê aí Madalena, Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus. Passamos também pela profetisa Ana, que antes de João Batista anunciar Jesus como Messias, a profetisa Ana, no templo, quando Jesus era bebê, vamos dizer assim, tá? Conforme está o texto bíblico, né? Nós já sabemos como Jesus chegou aqui, mas tem essa profetisa que anuncia quem é esse Messias. Então veja que essas mulheres, elas estavam ali presentes e fizeram uma diferença gigantesca, né? Em toda a missão. Elas vieram preparar essa tribo de Ofiucos, essas Amazonas, elas prepararam todo esse caminho, né? Para essa tribo de Jesus, né? Porque a tribo de Jesus ali dentro das 12 tribos de Israel, né? Por isso que Jesus era chamado filho de Davi, aquela genealogia ali de Maria e de José, que chega até o rei Davi, né? Essa tribo, ela casa perfeitamente com a tribo de Ofiucos. São vibrações muito semelhantes, né? E por isso que a gente sabe que essa tribo de Ofiucos, né? Essa tribo das Amazonas, elas prepararam esse caminho. Ela vem trazer o equilíbrio das energias. Isso é muito interessante, né? E vocês vão entender quando chegar ali pertinho do Apocalipse o que eu estou dizendo. Então, Jesus ele traz para o centro a mulher,
quando ele conversa com a samaritana no poço de Jacó, né? Quando a samaritana fica perguntando onde era o templo correto, o lugar certo de adorar, e Jesus fala que o lugar certo de adorar a Deus é aqui, é em espírito e em verdade, porque vivia uma briga, né? Se adorava a Deus no Monte Garizim, ou se adorava a Deus ali em Jerusalém. Essa conversa de Jesus com a samaritana é uma coisa muito interessante. Então, todos os encontros que Jesus teve com essas mulheres, que foram colocadas ali como prostitutas, né? Eram mulheres que elas estavam nessa estirpe, vamos dizer, dentro dessa genética, dessa genealogia aí, das mulheres guerreiras, das Amazonas. Então, Jesus ele traz para o centro essas pessoas que eram rechaçadas, essas mulheres que eram rechaçadas, entende? Por isso que Jesus, muitas das vezes, ele foi visto como um subversivo, uma pessoa que não queria realmente contribuir com o sistema, né? Então, esse foi um dos motivos também que Cristo foi perseguido ali, tanto pelos judeus, como também pelos romanos, certo? Então, só para a gente seguir um pouco na história, nós passamos pela patrística, já estamos aí no ano 100. João, ele tem uma visão na ilha de Patmos, Grécia, que é bem pertinho ali das 7 igrejas do Apocalipse. Lembrando, gente, que quando fala das igrejas do Apocalipse, não é uma construção de um prédio, né, como a gente tem ideia de igreja hoje. Eram os cristãos que se reuniam nas casas. Eles iam se reunindo nas casas e ali eles trocavam ali figurinhas, né? Então, essas igrejas, elas ficavam muito próximas desse mar Egeu, né? E a ilha de Patmos estava ali nesse mar, né? E a visão que João tem, a visão dele é muito interessante, porque ele vê esse anjo que chega ali, que muitos ali interpretam como sendo Jesus, mas não é bem isso que João está ali interagindo. Ele fala que era como que o filho do homem. Ele não diz, olha, estou vendo Jesus. Se ele que andou com Jesus estivesse vendo o próprio Jesus, ele descreveria detalhadamente, eu estou vendo Jesus aqui na minha frente. Mas ele fala, é como que o filho do homem. E fala que ele tinha os cabelos brancos, os olhos flamejantes como fogo. Gente, é interessante, né? Essa descrição de João. Os pés como bronze. Lembra um pouco, sabe o que, gente? Aquela visão de Daniel. Lembra das evidências ufológicas? Daniel tem uma visão com o ser exatamente assim. Igualzinho mesmo, sabe? Então, João ele vai fazer ali algumas comparações com a visão dele com o carro de fogo de Ezequiel, né? Então, leia isso com cuidado na carta do Apocalipse, que ele vai estar fazendo um paralelo lá do passado. Ele fala do passado, do presente e do futuro. Quando ele fala um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo, ele está falando do passado, do futuro e do presente, daquele momento que ele estava ali, certo? E todas as vezes que vocês observarem no Apocalipse o terror, como que o cordeiro, quando ele fala do cordeiro, sim, ele está falando de Jesus, né? Que o cordeiro está abrindo selos e é como se o cordeiro estivesse provocando a destruição. É como que se ele quisesse, estivesse assinando embaixo toda aquela morte, aquela devastação. Não. Isso aí foi coisa enxertada. Porque João não tinha a ideia de que a vinda de Jesus, a vinda desse que vem trazer a libertação, o equilíbrio, essa prosperidade, que ele viria como um destruidor. Quando ele é colocado como leão da tribo de Judá, que é a tribo de Jesus, né? Que eu falei para vocês que essa estirpe aí, essa linhagem, melhor dizendo, é essa linhagem de Davi, é a tribo de Judá, que casa muito bem com Ofiucos. Segura essa informação. Então, João não tinha essa ideia desse Cristo destruidor. Então, essa visão, e João, segundo o Apocalipse, ele tem um contato diretamente com este ser, que vai fazendo as narrativas, e ele vai escrevendo. Ele fala, escuta isso que eu estou te dizendo, e já escreve. Então, é um ditado, né? O Apocalipse, ele
está escutando ali e vai escrevendo. Rafa, quer partilhar alguma coisa? Possivelmente ele tenha tido um contato físico e direto com um dos nossos parceiros dimensionais. Quem será, né? Esse ser que se manifestou para ele ali e trouxe essas revelações, né? Então, fica óbvio que foi um contato, uma interação com o anjo, o mensageiro, aquele que foi associado a Cristo, mas por que será que eles fizeram essa associação também, né? Então, a gente sabe hoje em Dáquila, segundo as informações que nós recebemos, que sim, foi um contato direto das 49 raças ali, trazendo direcionamento para o futuro. Porque o que acontece? Todo o caos ali já tinha sido instaurado, né? O GO, entre aspas, né, esse governo do caos, tinha vencido. Porque ele acreditou que tinha realmente minado toda aquela missão do JC, né, de Jesus Cristo, com toda a infiltração que eles colocaram, todas as distorções que estava realmente ganho a história. Por isso que ficou o Apocalipse codificado. Por quê? Porque senão a informação não ficaria. E por um triz, o Apocalipse não é considerado um apócrifo. Por um triz. Mas como assim o terror, o medo, vende muito bem? Gente, olha o quanto as igrejas ganham com o demônio. Gente, é incrível isso. Como que as igrejas ganham com este ser criado, né, pelo GO, criando esse pânico, esse medo. Uma igreja sem demônio, gente, eu imagino que é uma igreja vazia. Porque a gente olha assim, que às vezes fala-se muito mais do demônio, o que ele faz, o que ele destrói, e tal, do que realmente Deus, esse Deus que é amor. Ao invés de ser um encontro festivo, né, um encontro assim de agradecimento, é um encontro de medo, né? Porque senão o diabo vai te carregar. Então é muito interessante. Perceba como é muito interessante a ideia desse demônio. Não dá para entender, né, prosperidade nessas estruturas sem este ser, né? Isso é uma sacada muito interessante. Mas voltando para essa questão, né, do João ali em Patmos, vocês podem depois colocarem lá no Google, né, as igrejas do Apocalipse, e vocês vão ver aí essa trajetória: Esmirna, Tiátira, Pérgamo, né, Panfilha, Frígia, Éfeso. Nós, de Dáquila, fizemos todos esse trajeto até chegar aí no Mar Egeu. No Mar Egeu nós pegamos um barco, não chegamos até a ilha de Patmos, né? Mas nós andamos ali no barco, ali próximo, só para sentir a energia. Só para realmente entrar na vibe, né, desse trajeto. É um caminho, se você tiver oportunidade de fazer, é uma viagem maravilhosa, vale a pena fazer, né? Então, o que acontece, gente? Nesse momento, João, ele escreve para estas 7 igrejas que estão ali relativamente próximas. E ele vai dando recado para uma, recado para outra. Para uma ele puxa a orelha, para outra ele elogia, para outra ele fala: olha, você está em cima do muro, você não sabe bem o que fazer, você tem que tomar um rumo na sua vida. Ele vai dando ali algumas exortações ali e tal, mas ele fala assim: olha, isso aqui é só uma breve conversa, mas eu faço questão de encontrar-me com vocês pessoalmente, né? Não quero que seja somente por escrita, mas eu quero pessoalmente conversar com vocês. Eu quero falar agora dos selos do Apocalipse. É interessante, se vocês olharem para esses selos, cada selo que é aberto, gente, é um terror. São medos, né? São destruições. Que a gente pensa assim, não vai ter condições da gente sair disso, né? Porque já está tudo bem estruturado. E como é o cordeiro que ele chega para abrir o selo, a gente tem uma ideia de que o cordeiro que está realmente assinando embaixo para essas destruições. Esse ser vivente, né? Quem é esse ser vivente que está ali atestando tudo aquilo, né? Sendo que esses cavaleiros do Apocalipse, se a gente olha para o vermelho, que ele representa bem os Estados Unidos, porque o poder bélico, e como eles ganham dinheiro com guerras, né? Com destruição, né? E a gente vê assim, todos eles macumonados com a ONU para realmente criar esse governo do caos. Então, cada selo, esses 7 selos que vocês vão ver ali logo no comecinho do Apocalipse abrindo,
Cada selo que abre é fome, é doença, é destruição. E como o Apocalipse foi todo codificado para nós agora, nós, dimensionais, que temos que nos posicionar, porque essa estratégia de destruição, de fome, de dor, é uma estratégia do governo do caos. Porque quando eles chegaram aqui, eles chegaram lá e dividiram a terra em 6 espaços para 6 irmãos. Por isso o número 6. Depois, teve uma briga, por isso que João vai falar no Apocalipse. Houve uma briga no céu. Miguel e seus anjos brigaram, lutaram, e aí foi lançado na terra a primitiva serpente, Satanás, o adversário, foi lançado na terra. Esse governo do caos está aqui. Então é uma questão atemporal. Ele está falando de coisa que aconteceu lá no passado. Essa briga lá dos irmãos, e quem é que vai ficar com tal fatia, tal, essa divisão, essa exploração aqui no sistema Terra, a nós, filhos de Deus e da deusa, é uma coisa que começou lá no passado, e João relata no Apocalipse. Então, dá uma sacada que ele está falando de coisa que aconteceu lá no passado. Lá os criadores ali do Adapa. Então, esses irmãos depois se uniram em 3, mas ficou o 6 como referência. Por isso que o número da besta é 666. 666. Que quer dizer o quê? Pobreza mental, no pensamento, pobreza no sentimento, nas emoções, e pobreza na vontade, no fazer. Então, eles estruturaram essas religiões, e eu estou dizendo de uma forma geral, né? Estruturaram muitas religiões com informações bem distorcidas, mentiras misturadas com verdades, e essa ideia desse Deus que castiga, desse Deus que mata. Gente, Deus é amor, Deus criou vida. Deus não é o Deus da morte, não, ele é o Deus da vida. E Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Vida abundante é saúde física, emocional e financeira. É pensamento, desejo e vontade. Mas como nós somos levados à pobreza, nessa frequência do 666, agora nós estamos invertendo esse 666 para o 999. Nós tivemos um contato maravilhoso. E a Cê falou assim pra gente, uma parceirona, falou, aqueles que pensam, que façam. Que busquem. Que façam. O pensar deve levar para um agir coerente. Que deve levar para um sentir coerente. Que deve levar para um agir coerente. Esse ciclo, sabe? Ele precisa ser perfeito. E é um ciclo de prosperidade, o 999. E é interessante que essa oportunidade é para todos. Então, todo o propósito desse dinheiro de Dáquila, o BDM digital, é nivelar todos lá em cima. Tem prosperidade para todo mundo nesse sistema Terra. Mas o governo do caos, ele prega uma ideia de escassez. Não tem para todo mundo. Por isso a gente tem que limpar essa terra. 70% dos habitantes tem que sair para que a gente fique com tudo. E os que sobrarem, a gente continua manipulando, escravizando, empobrecendo em todos os aspectos. Essa é a frequência do 666, que nós estamos invertendo para o 999. Então não é para você abrir o Apocalipse e falar, nossa, que as montanhas caiam sobre mim, como está escrito, né? Essa ideia do medo a gente já sabia, gente. Eu estava lendo aqui apostilas antigas de Dáquila. Os nossos parceiros já tinham dito desse momento de caos, de fome, das pessoas com medo, trancadas em suas casas. Isso está relatado no Apocalipse. Está lá. As pessoas querendo a morte, pessoas se suicidando, pessoas perdidas, sem esperança. Mas os nossos parceiros têm feito muitas interferências. Em 2012, uma nave gigantesca aproximou-se do Sol e equilibrou um cataclismo
possível que aconteceria, que estava já anunciado aqui no Apocalipse, no livro do Apocalipse. Quantos cataclismos que estão ali anunciados em cada um desses selos, que nós já escapamos. E que estamos escapando deles com o nosso posicionamento. Porque não é não fazer nada. É se posicionando para evitar esses caos. Ele fala o Apocalipse também da chegada de um absinto. Nós sabemos que esse planeta é Nibiru. Mas hoje, né, os astrônomos preferem chamar de planeta X. Eles chamam de planeta 9. Mas se você pergunta para eles, e Nibiru? Eles falam, não, isso aí é assunto. Mas eles sabem da presença de um planeta que está se aproximando. Eles sabem. Eles falam que esse planeta que está se aproximando, ele deve ter 4 vezes o tamanho da Terra, ou mais, o abalo que ele está fazendo nas estrelas, né? O abalo que está fazendo no Sol, na Lua, porque a gente está observando a Lua meio achatada. Quem gosta de observar os céus, o Sol, ele está meio achatado. Isso é um fenômeno chamado refração. Isso só pode acontecer se um fenômeno magnético, elétrico, estivesse aproximando. E os gases que estão ali com presença de água, ele fica ionizado e cria como se fosse um espelho, um vidro. A gente vê o Sol e a Lua assim, meio achatado. E por esses cálculos, e outros, claro, eles percebem que tem um planeta se aproximando. E nós sabemos, né, de muitas informações. Nós temos um centro tecnológico, né, em Zigurates. Nós fazemos as nossas observações, né? Então, assim, tudo que eu estou dividindo com vocês são pesquisas, mas eu quero que vocês olhem para o que diz a astronomia a respeito desses fenômenos que podem sim e já estão abalando o nosso sistema. Mas nós estamos aqui para trabalhar e para fazer realmente esse paraíso, vamos dizer assim, né, acontecer aqui na Terra. Eu acho muito interessante, né, essa análise mais aprofundada do Apocalipse e a gente fazer o paralelo do que está acontecendo hoje, porque tudo foi revelado ali, antecipado em códigos, que seriam esses selos, as cartas às igrejas também. Tudo isso foi muito bem mapeado. A gente não vai aprofundar muito aqui hoje, né, porque nós estamos fazendo uma explanação geral sobre o Apocalipse, tentando trazer um pouco dessa visão um pouco diferente, né, do que foi apresentado para nós. Vamos lá. Gente, eu estava falando para vocês, né, das Amazonas e Ofiucos. Vamos falar um pouquinho aqui da astronomia e, claro, né, acabamos esbarrando na astrologia, porque Ofiucos, ele até hoje tem sido um problema para a astrologia, porque ele não é contado no zodíaco. A gente sabe dos 12 signos, né, e que estão ali no zodíaco, Leão, Sagitário, Aquário, Peixes, e a gente observa, né, no céu todas essas constelações. E aí eu pergunto para vocês, poxa, mas por que não incluíram o Ofiucos? Porque não tem ali o signo para gente do serpentário. Hoje, os astrônomos, né, estão sempre vivendo essa briga com os astrólogos e falando, né, por que vocês não colocam? Porque os signos todos iam bagunçar, né? Não existe somente um tipo de astrologia, gente, né? Não só a astrologia ocidental. Tem a astrologia védica, né? Tem outras astrologias. A astrologia foi se construindo com ideias egípcias, sabe? Ideias sumérias. Eles sempre observaram o céu, sempre. É interessante, gente, chegar aqui para o México e olhar os maias. Os maias, eles têm os seus selos. E eles contavam o tempo de uma forma, eu digo assim, da forma correta, né? Eles sempre contaram os 13 meses de 28 dias nesse ciclo lunar. E eles incluíram Ofiucos. Interessante essa questão, né? Então, para quem conhece um pouco sobre o calendário maia, gente, é uma coisa incrível, como eles já tinham calculado tudo isso perfeitamente. Só que o Papa Gregório enxertou esse calendário gregoriano que nos desconecta completamente do cosmos, da Terra, dos ciclos,
porque tudo vive, nós vivemos esses ciclos, então desconectados, sem saber onde estamos, que foi um tema que nós falamos também numa das lives, a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe quem somos, o que somos, para onde vamos, a gente não sabe. E é interessante, gente, que o Ophiuchus ele tem esse formato de serpente. Em 144.000 e 144.000 anos, ele tem um posicionamento diferente, né? E nós podemos enxergá-lo enrolado como uma cobra ou esticado, dependendo do posicionamento. Então, por isso que ele é chamado do serpentário. Ele representa também a medicina. Lembra? As duas serpentes da medicina. Lembra também o DNA. As 12 tribos de Israel, elas estão conectadas a seres antiquíssimos, deuses, que vieram para cá. 12 homens e uma mulher. Só que, quando a gente fala das 12 tribos de Israel, como nós vimos, a gente só fala de 12 homens. Cadê a mulher? Que eu quero chegar com vocês agora, nesse slide, e o próximo já vai estar falando do Apocalipse, capítulo 12. Que eles querem saber quem é essa mulher do Apocalipse. E vira uma briga, né, entre os evangélicos, porque os evangélicos dizem que não é Maria, né, que não tem nada a ver. Né? E outros dizem, não, é Maria sim, os católicos, né, dizem, não, é Maria, tem todos os detalhes, ela que dá à luz ali, aquela criança, mas ela está gritando com dores de parto. Eu quero que vocês olhem para a constelação da Virgem. Muitos, né, fazem uma associação dessa mulher do Apocalipse a essa constelação da Virgo. E como que você localiza Virgo? Ou constelação de Virgem. Você vai ter que olhar para a constelação de Órion, ou conhecida como as Três Marias, e você vai olhar para aquela intrometida, que a gente chama da estrelinha intrometida, né? Ali na constelação de Órion. Você vai fazer um alinhamento, né, para a sua esquerda, e você vai ver a constelação de Virgem. Os detalhes do Apocalipse 12, né, está escrito que João diz, eu vi um grande sinal no céu. Uma mulher revestida do sol, a lua debaixo dos seus pés. Sobre a cabeça dela tinha uma coroa de 12 estrelas. E ela gritava para dar à luz. Em 2017, esse posicionamento foi uma coisa incrível. Constelação de Virgem estava ali, bem posicionada. A lua posicionou-se nos pés dela. O sol estava passando ali por ela também, na parte do tronco. Então, por isso que veio a ideia dela revestida do sol, né? Estava na cabeça dela a constelação de Leão, mas só tem 9 estrelas. Mas tinha Mercúrio, Júpiter e Saturno como planetas ali, formando as 12 estrelas, né? Na coroa, na cabeça ali da constelação de Virgem. Então, muitos evangélicos e católicos começaram a olhar para o céu, né? E Júpiter passava no ventre de Maria. Gente, seria preocupante se fosse Saturno, né? Passando no ventre. Porque as pessoas... Foi feita uma pergunta, né? Um tempo atrás. O que tem a ver, então, né? Sendo que 25 de dezembro, Jesus não nasceu em 25 de dezembro. E por que, então, 25 de dezembro essa festa? O solstício de inverno, gente. Os povos, os druidas, o povo da Ásia, como eu falei para vocês, né? Atos dos Apóstolos ali, né? Quando Demétrio fala, poxa, mas Paulo vai acabar com a nossa festa. Nós temos templos da Diana, né? Da deusa espalhados, né? Na Ásia toda. Todos nós cultuamos a deusa. Se Paulo fizer o que ele está fazendo, ele vai acabar com o nosso culto. E veja bem, gente, eles tiraram o culto à deusa, né? E assim como nós católicos olhamos assim, né? O povo, eu digo nós, o povo brasileiro, grande maioria católica, já tem um cálculo que daqui a 2030 já vai ser invertido isso, mas a grande maioria do povo católico, né, cultua Maria. E quantos nomes Maria tem, né? Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora de Fátima, né? Nossa Senhora
de Lourdes, mas todas elas representam a mesma Maria, mãe de Jesus. É interessante que no México apareceu para o índio Juan Diego Nossa Senhora, que se apresentou como Nossa Senhora de Tecuatrachupe, meio índia, meio espanhola, e que se apresenta como Nossa Senhora de Tecuatrachupe. É uma história muito interessante, que tem o poncho dele até hoje lá, né? O poncho do índio surrado, parecia um saco de batata, mas tem lá a imagem perfeita ali dessa jovem, grávida, né? Mestiça. É um fato muito interessante. Mas por que eu estou fazendo esse paralelo? Para vocês entenderem que na antiguidade, a deusa, né, ela era cultuada. Né? Os povos druidas, eles tinham, né, o homem conectado ao sol, um sol pintado na testa. Se vocês não assistiram o filme ou leram o livro, As Brumas de Avalon, eu convido vocês a lerem o livro, assistirem o filme. E as mulheres tinham a lua na testa. A lua, né, ela rege a noite e ela está conectada ao segundo anel, gente. As pessoas que desencarnaram. A lua. E o sol, ele rege o dia. E está conectado aqui à Terra, ao primeiro anel. Eu lembro sempre do Yin Yang, né? Dessas polaridades e como nesse bailado é importante a dualidade. O masculino, o feminino. Então, voltando à Virgem, a Virgo, muitas pessoas... Por que eu falei para se assustar um pouco se fosse Saturno passando? Porque a festa que a gente vive hoje é um sincretismo das festas chamadas pagãs pela Igreja Católica, que eles foram absorvendo, né? Então, o Deus Mitra, né? O Deus que estava conectado ao Sol, a Saturnagem, o solstício de inverno, né? Era uma festa pagã. Que os católicos foram lá e colocaram o ostensório, que tem um formato do ostensório que parece um sol, eles colocaram a hóstia lá dentro, e olhem para cá, essa é a luz do mundo. E esquece esse culto que vocês têm. Eles tiraram a deusa, definiram que Maria era a mãe de Deus, mas só que ela não é deusa. É estranho isso, né? A mãe de Deus que não é deusa. Não é deusa. E tira a deusa da jogada. Tira ela da jogada e põe Maria. Eu não estou dizendo aqui que Maria não tem o seu valor, tá, gente? Preste bem atenção nisso. Eu estou dizendo desse sincretismo que responde o porquê da festa do 25 de dezembro. O porquê do calendário gregoriano. O porquê que nós fomos desconectados de todo esse bailado cósmico, vamos dizer assim. Então, vamos voltar aí para Virgo, né? No slide. E 2017 ficou posicionado dessa maneira. Então todo mundo ficou achando que era o fim do mundo. Que já ia terminar. Gente, o Apocalipse não é o fim do mundo, não. O Apocalipse é um novo recomeço. É para acabar com esse caos que está aqui. O que a gente está vivendo é o caos que o governo do caos instaurou. Então, esse sinal no céu, a gente tem que considerar. Porque teve um pequeno abalo aqui na Terra, como eu disse para vocês, né? Mas não é o fim. E aí tá toda a descrição que eu falei para vocês do Apocalipse 12. A Maria revestida, né? Que os católicos falam que é a Maria, né? Outros dizem que não, que é a constelação de Virgem e tal. Para mim, gente, é tudo, sabe? Ela está revestida do sol. O que quer dizer isso? Ela está em paz com o masculino. Lembra quando eu falei para você dos druidas? Né? Do homem ter o sol? Ela está com a lua debaixo dos seus pés. Ela está alicerçada no seu feminino. E na cabeça dela, a coroa de 12 estrelas. Está aí as 12 tribos de Israel. Está aí os 12 seres que chegaram, partindo da constelação de Ofiucos, lá no passado. E está ela, Ofiucos, a Amazona, a mulher do Apocalipse. É o momento do equilíbrio do masculino e do feminino. E é nesse equilíbrio do masculino e do feminino que a gente vai realmente acabar com toda a estratégia do governo do caos. Porque está escrito aí que ele é o dragão,
A primitiva serpente estava realmente ardendo de vontade para acabar com a mulher, para devorar os seus filhos, que é o que o 666 está fazendo. Está devorando toda essa descendência, todos esses filhos de Deus aqui na Terra, que está acabando, que está explorando há muito tempo. Então, ele está narrando exatamente isso nesse momento aí do Apocalipse 12. Essa batalha no céu, como eu falei para vocês, ela já aconteceu lá no passado, né? Com os irmãos dividindo a terra aqui, com a interferência, né, das 49 raças, não permitindo com que eles bagunçassem mais do que eles estavam já fazendo. Então houve essa primeira batalha, lá no passado. Lembrando que o Apocalipse, ele é atemporal. Ele está contando um tempo, vocês vão ver muitas vezes aí no Apocalipse. É um livro que tem 22 capítulos, gente, facinho de ler, né? Com esses esclarecimentos, então vai ficar fácil, porque toda hora que vocês perceberem o terror ali, tira, porque foi coisa enfiada ali, né? Mas um tempo, 2 tempos é metade de um tempo. Então essa batalha aconteceu lá no passado. Ali na presença de João, ele estava ali também em batalha. Por isso que ele alerta, olha, já tem muitos anticristos aqui, já tem muitos falsos apóstolos, gente se intitulando de apóstolos, mas não tem mais apóstolo do que a gente aqui. Então, ele já está alertando. Lembra que eu falei para vocês de falso apóstolo? Lembra? João está alertando aqui no Apocalipse a respeito disso. Daqui a pouquinho, gente, vocês vão ver escancarando nas mídias essa questão que nós estamos falando. E a gente vai deixar de ser os loucos, né? Porque tem muitos que olham para a gente e falam, vocês são pirados, cara. O que é isso que vocês estão falando? Vocês estão falando que tem informações preciosas deixadas aí pelas 49 raças, que vai ajudar a população nesse processo. Vocês estão revelando verdades que estão ocultas. O Cavaleiro Negro do Apocalipse está relacionado a exatamente isso. As verdades que estão ocultas, que foram escondidas, nós estamos trazendo à luz. Essa é a nossa função. Porque desmascarando toda essa estrutura é a única maneira de enfrentarmos e trazermos para aqui, para o sistema Terra, um nivelamento social. E não é nivelamento lá para baixo, não. É abundância, gente. Tem muita riqueza, tem muita abundância, tem muita comida, tem muita fartura, muita prosperidade. Mas inventam para a gente que não. E a gente continua vibrando na pobreza, tanto intelectual como sentimental, como no nosso fazer, no nosso executar. 999. É isso que nós estamos fazendo. Então, toda essa batalha no céu já aconteceu. Está acontecendo. E vai acontecer mais um pouquinho. Vai acontecer. Por quê? Porque essa primitiva serpente, esse governo do caos, ele está brigando, gente, para se manter. Porque ele come, bebe e vive daqui. Ele não quer abrir mão disso. Ele não vai abrir mão. E se nós não nos posicionarmos, nós vamos perder. Então não é porque os selos do Apocalipse já está sendo aniquilado, será com o nosso fazer. Gente, recentemente, coisa assim de uma semana, a ONU colocou, né, esse monumento lá, essa estátua, vamos dizer assim. E aí eu coloquei nesse slide, por que isso agora, gente? Primeiro que a ONU mostra no seu símbolo que a Terra é plana, né? Tá lá escancarado lá, que eles sabem muito bem onde estão. Tá tudo muito plano ali. Mas agora eles colocaram esse símbolo aí, apocalíptico, mostrando que eles estão ali. O governo do caos está ali. E olha só, essa besta, está aqui no Apocalipse capítulo 13, eu vou ler aqui para vocês. A besta que eu vi era semelhante a um leopardo. E os seus pés, como pés de um urso. E sua boca, como a boca de leão. O dragão deu-lhe a sua força e o seu trono
uma grande autoridade. Vi uma das suas cabeças como que ferida de morte, mas a sua ferida mortal foi curada. Esse capítulo 13 do Apocalipse, gente, descreve exatamente esse monumento da ONU. Então, eles estão se posicionando. Eles querem mostrar força. Mas a gente não está sozinho. Né? Então, dê uma estudada nisso. Será que nós somos os loucos da teoria da conspiração? Olha só o caos que está aí, gente. Olha toda essa manipulação. Olha para os sinais. A vitória do Cordeiro. E que juntamente com o Cordeiro, com o JC, vamos trazer realmente esse milênio. Ou o milênio, gente, é a plenitude. Vocês vão ver assim que dentro da numerologia bíblica, tem o número 7, que é perfeito, por isso que vocês vão ver aí no Apocalipse, 7 trombetas, né? 7 selos. Eles querem dizer que é uma totalidade, sabe? Os 7 selos do Apocalipse, apesar de ser destruição, eles estão mostrando ali que é uma totalidade. As 7 trombetas, né? Quando eles falam de 12, está falando das 12 tribos, né? Mas eles multiplicam também esses 12, né? Por 10, por 100 e por 1000. Então, 144 mil está dentro desses múltiplos de 12 vezes 1000. E é essa perfeição de guerreiros e guerreiras que vão trazer esse nivelamento. Então, essa batalha, gente, ela já está vencida. A beleza do Apocalipse, sabe o que é? É que um cordeirinho vence um dragão. É isso. Esse cordeirinho, a forma que eu estou falando para vocês, é uma forma simbólica. Porque se a gente olhar assim, né, um dragão e um cordeiro, fala, como que vai aguentar? Como que um cordeiro vai suportar um dragão? Essa batalha está ganha. Nós só precisamos nos posicionar e fazer a nossa parte. Não é ficar assim acovardados, com medo, querendo a morte. Não, agora que é a hora da gente realmente ir de encontro à vida. Buscar realmente essa justiça. Tomar posse do que é nosso, o sistema Terra. Muitos desses aí do governo do caos, eles vão ficar com vergonha do que fizeram. Eles vão pedir para nós ajuda. Mas o nosso amigo Bill fala bastante isso pra gente, né? Pode perdoar, mas não esqueça as caras. Não esqueça os nomes. A gente não é bobo, não. Como eu disse para vocês nos outros programas, tem textos que eu leio na Bíblia e falo, não, isso aqui Jesus falou. Não, isso aqui ele não falou, não. E tem um que eu falo, não, isso aqui ele falou. Sede passivos como a pomba, porém astutos como a serpente. Isso ele falou. Então a gente perdoa, mas a gente fica de olho. A gente fica esperto. A gente não está aqui para ser dominado. Chega. Esse tempo passou. Isso acabou. Esse medo, sabe? Esse Deus que castiga, esse Deus que mata, que foi vendido para a gente ficar com mais culpa, com mais medo, mais acovardado. Esse Deus já era. Os donos do mundo querem levar para a destruição. Mas nós não vamos deixar. Essa batalha já está vencida. Então não é para você ler o Apocalipse com medo. A queda da Babilônia está aí. No Apocalipse tem um texto que fala exatamente disso. Porque cada selo que é aberto é um ai, né, gente? É um grito. É uma dor. O povo não aguentando mais. E toda essa Babilônia... Lembra que a gente estava falando dos Anunnakis? Lembra? Então, quando está codificado ali no Apocalipse a Babilônia, essa meretriz, junto com a besta, né? Ali da ONU, junto com esse governo do caos, toda essa aliança desses irmãos do 666, né? Isso será destruído. Não vai ficar mais. Não tem mais espaço. Não cabe mais aqui. Já deu.
E esse ciclo novo, gente, que essa era feminina, né, quando a gente fala da nova era, às vezes tem pessoas que falam, mas a nova era é agora a era de Aquário, de 2000 em 2000 anos tem um ciclo novo que se posiciona ali no zodíaco. A era do Cristo era do peixe, a era de peixes, nessa eclíptica, né? A era de peixes. E tanto é que os primeiros cristãos, quando eles queriam se comunicar entre si, eles faziam um desenho de peixe. Era o peixe. O X e o P, ou o T do Taos, eram códigos no período ali da perseguição. Mas agora chegou uma era de Aquário, e que não, em nenhum momento, retira o JC da história. Pelo contrário, traz equilíbrio entre o masculino e o feminino. Traz essa era dourada. Traz as Amazonas, traz a tribo de Ofiucos com todo esse poder, a presença do feminino, que é uma era feminina, em comunhão com o masculino. Não é agora o feminino destruir o masculino. Não. É a gente encontrar essa comunhão. Né? Então, esse momento que fala da Babilônia, né? Da meretriz, está falando exatamente desse governo do caos. Né? Às vezes os evangélicos falam, não, mas essa meretriz aí é a igreja católica e tal, não sei o que, uma briga lascada. Não, não vamos nos preocupar com isso, não. Aonde está infiltrado o governo do caos? Que é tudo, gente. Toda essa estrutura vai ser desfeita. É bem isso. Né? O que vai ficar das igrejas? Só o que é bom. O que vai ficar da política? Só o que é bom. Porque a gente sabe que a direita e a esquerda é tudo uma manipulação do governo do caos. É a gente que fica aqui brigando, né? Melhor isso, é melhor aquilo. Não, cada hora eles põem um lá. E esse vai lá e faz a destruição. E nós que ficamos aqui brigando. Eu vejo assim, né, quando eu contei para vocês, né, das teologias na última live, eu falei assim, na década de 60 nasce a teologia da libertação, a igreja aproveita disso. Sai um documento de Puebla, que é uma doutrina social da igreja que nunca foi colocada em prática. Nunca. Mas depois já destrói. Dom Oscar Romero é morto. Um arcebispo. Nem investigações fazem. Ele estava ali pendendo, né, com esses pensamentos progressistas, mas aí veio toda uma ala conservadora da igreja e cortou tudo isso. Só que hoje, a igreja também está dividida. A gente vê assim, muitos dizendo, não, esse Papa que está aí não é o Papa verdadeiro. O Papa Francisco foi um cara colocado lá. O verdadeiro Papa é o outro que estava, conservador. É a mesma coisa da briga da direita e da esquerda, gente. Para finalizar, né? Um novo céu, uma nova terra. O Apocalipse, gente, ele termina com uma frase chamada vem. Cada abertura de um selo, vem um anjo e fala vem, vem. Sabe esse vem, o que quer dizer? Os primeiros cristãos, eles usaram uma frase chamada Maranatá, que quer dizer vem, Senhor. Né? E eles associaram essa frase a Jesus. Por isso que no finalzinho do Apocalipse tem esses monte de vem, vens, vem, vem. Né? É interessante que Paulo ele usa esse vem também. Só que antes, gente, em carta de Gálatas, 1 Coríntios, você vai ver Paulo falando assim, que todos os cristãos, aliás, todas as pessoas que não aceitarem o cristianismo, que seja amaldiçoada. Eles usam uma palavra chamada anátema, né? E essa palavra quer dizer excomungado, rechaçado. Então eu costumo dizer que Paulo que inventou a excomunhão. Você só vai encontrar no Antigo Testamento daquele Deus lá que a gente sabe quem é, né? Essa ideia de amaldiçoar as pessoas, de matar mulheres, crianças. A gente só vê isso. E outro que diz do mesmo jeito? Paulo. Ele repete essa frase muitas vezes. Ele amaldiçoa, mas depois ele diz: Maranatá, vem Senhor Jesus. Ele fala que sejam todos amaldiçoados. E vem Senhor Jesus. Contraditório, né? Contraditório essa frase com o Paulo que diz da caridade em Coríntios 12, né? 13.
14, que a caridade tudo suporta, tudo espera, tudo crê. E agora ele amaldiçoa que todos aqueles que não aceitarem Jesus seja amaldiçoado. Existe uma outra palavra em grego, né, que é parousia, ou parúzia, que significa a segunda vinda, que está relacionado também à pessoa de Jesus. Então, se vocês escutarem essas palavras, vocês já vão entender o finalzinho ali do Apocalipse, que termina com esse Maranatá. Né? Vem. Porque esse novo céu, uma nova terra, né, onde não existe escravidão, onde não existe dor, está dizendo que até lá no segundo anel, gente, vai ter festa. Tem muitos que entendem também que a gente vai precisar morrer para viver essa maravilha de um novo céu. Existem algumas distorções de interpretação ali desse momento do Apocalipse. Tem outros que entendem esses 1000 anos, né, ali de reinado do Cordeiro, que é aqui na Terra mesmo. Existem cristãos que entendem aqui, né? Tem outros que entendem que essa Jerusalém celeste vai ser só na morte. Como assim a gente vai viver eternamente depois que morrer. Não. Aí está falando de uma vida plena. Sabe? Que a gente vai ficar brincando com a serpente, com o leão, e que não vai, ninguém vai fazer mal pra gente. Que não vai ter veneno que mate a gente. Se por uma fatalidade alguém morrer ali com 100 anos, todo mundo vai ficar chocado, falando como morreu novo. Vai ser um choque a morte. E esses 1000 anos de prosperidade, gente, vamos pensar num ciclo de 26.000 anos. Esse ciclo maravilhoso, que é o que os nossos parceiros já passaram para a gente. Que não vão ser só 1000 anos, não. Vai ser um ciclo gigantesco de prosperidade, de fartura, de longevidade, uma genética perfeita. A gente unindo ali aquela parte que é o lixo do nosso DNA, ficando perfeito. A gente vivendo que nem viveu lá os antigos, né? Matusalém. Todo esse poder aí do governo do caos vai ser trancado. Será dada oportunidade para eles, quando fala lá que vai ser solto depois por um tempo, é uma oportunidade que eles terão de se redimir. Bom, acho que todos conseguiram compreender, né, toda essa desmistificação do Apocalipse. Nós percebemos claramente que naquele momento que João recebeu aquelas instruções, aquelas revelações e profecias para o futuro, o anjo, o mensageiro, o ser dimensional que estava ali, estava trazendo a mensagem e o direcionamento para os dimensionais, para os 144.000 principalmente, que estavam aqui já em compromisso na Terra, que de certa forma haviam perdido o timing, né, das suas missões aqui durante a passagem de Cristo. E como o governo do caos, o governo oculto, manipulou e conseguiu, de certa forma, resistir à presença do nosso amigo Emanuel e os seus companheiros naquele momento, com certeza, quando as mensagens chegaram para João, ele estava se referindo a esse final de ciclo, a essa mudança de era, o fim dos tempos, que não era o fim do mundo, era o fim de um ciclo para o início de outro. Então, todas aquelas revelações, os códigos, as cartas para os vencedores, que seriam os dimensionais, né, que chegariam ao final dessa grande batalha contra o GO, estariam recebendo os benefícios, a consagração e a glorificação final, a vida eterna, que tanto foi prometida. Infelizmente, os religiosos interpretaram ao pé da letra muitos textos que foram corrompidos, né, pela igreja, e hoje nós estamos tentando decifrar todos esses mistérios que foram ocultados de nós. E agora estamos aqui, não os escolhidos, ou aqueles que serão salvos, mas aqueles que têm a chama no coração, são os diferentes, são os dimensionais, aqueles que vieram para trabalhar em compromisso diante do plano divino, crístico, dimensional para a Terra. E quando o comandante supremo veio lá atrás, há mais de 2000 anos, nós também estávamos presentes, trabalhando na nossa missão, com certeza falhamos em alguns aspectos, e agora estamos aqui para resgatar nesse Apocalipse todos aqueles códigos que foram deixados para nós.
Então o Cássio deixou bem claro isso. Nós vamos aprofundar um pouco mais essas questões para vocês, porque muita coisa que está no Apocalipse, na verdade, é o inverso, né? Sempre que a gente vê algo muito negativo, na verdade, era muito positivo. E eles mexeram na interpretação dos textos para causar o que o Cássio explicou: o medo, o controle, a culpa, a sensação de estarmos sendo observados por um Deus punitivo, aquele mesmo Anunnaki que causou o estrago diante dos textos do Velho Testamento, foi colocado no Apocalipse, sendo que o mensageiro veio para trazer o conhecimento e as revelações do Deus verdadeiro, supremo, a energia suprema que tudo criou, que não tem nada a ver com esses Anunnakis, né? Então, vamos resgatar agora o nosso compromisso, a nossa missão e trabalhar para a execução deste apocalipse, que na verdade já está se encerrando, e nós seremos os vencedores com certeza. E vamos estar com as vestes brancas, com tudo aquilo que foi reservado para nós, para a grande libertação, que cabe a cada um de nós se esforçar e conquistar essa salvação, essa libertação e essa transcendência que tanto nós falamos. Então a salvação não virá de um milagre externo, que virá do céu. Já está aqui. Somos nós, somos aqueles que estão despertos em busca da verdade e do conhecimento para trazer essas revelações e dar continuidade ao nosso legado. Estamos tendo essa chance. Então, Cássio, dê suas considerações finais aí, para a gente encerrar nossa live de hoje. E em breve teremos mais uma live somente com perguntas e respostas, uma conversa com o Cássio Eduardo aqui no canal, para a gente fechar esse ciclo de palestras. Leia a Bíblia com o teu coração, com a tua mente, sabe? Com a tua razão, né? Lembrando que quando Jerônimo ele fez a tradução para o latim, que é chamada uma tradução popular, a Vulgata, o povo já tinham feito várias cópias da Bíblia em latim, né? Já tinham outras cópias, mas o que Jerônimo não faz? Ele vai lá e ajusta as coisas. Então, por isso que vai ser atribuído a Jerônimo, né? Aquele que realmente fez a tradução da Bíblia que estava no grego, né? E no hebraico, aramaico, para o latim. Depois, gente, no século XIII, na França, a Bíblia é dividida em capítulos. Ela nunca foi dividida em capítulos. Aí ela foi, né, século XIII, dividida em capítulos, que é essa versão francesa. E depois, no século XVI, que ela foi dividida em versículos. E é interessante que no finalzinho do Apocalipse, João fala, olha, se alguém alterar alguma coisa que está aqui nesse livro, se tirar alguma coisa e se colocar, todas, assim como se fosse, né, todas essas pragas daqui vão acompanhar vocês, sabe? Por quê? Porque era muito comum isso, gente. Todo mundo já sabia. Todo mundo sabia. E tem muitos que dizem que está falando da Bíblia toda. Não, João está falando do Apocalipse. Porque a gente sabe, como nós discutimos aqui nas outras vezes, que fizeram isso muitas vezes, colocaram coisa, retiraram coisa, moldaram como acharam melhor. Tem patrísticos que dizem isso, da forma que nós entendemos melhor para poder manipular, né? Não é para transmitir a verdade. Então é muito importante ter esse olhar crítico, estar com a mente aberta, sabe? E observar também que tem muita coisa que a face, o rosto, o comportamento da pessoa diz se ela está falando verdade, né? Às vezes a pessoa nem precisa verbalizar nada, você percebe no comportamento. Então vamos usar essa habilidade da intuição, né? Esse sexto sentido, para ter uma ideia realmente do que nós queremos, para onde vamos, né? Quem nós somos. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado a todos que estão presentes, mais uma vez, e vamos juntos, sempre em busca do conhecimento. Valeu, Cássio. Uma boa noite, Valeu, obrigado. Rafael, um abraço.